Então vamos ler juntos o texto bíblico que diz o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Vamos orar uma vez mais? Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos juntos como igreja para aprender da Tua palavra. E nós precisamos da Tua ajuda e direção para entendermos e para assimilarmos dentro do nosso coração aquilo que o Teu texto diz, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Tantas vezes seremos aqui confrontados com aquilo que nós achamos ser o melhor, com aquilo que nós muitas vezes vivemos, mas que o Senhor abra os olhos espirituais nossos e nos faça entender que precisamos, como discípulos do Teu Filho, viver em novidade de vida. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, uma breve recapitulação aqui eu acho que se faz necessária. Eu prometo que não serei muito extenso, né? Às vezes eu recapitulo de uma maneira extensa demais, mas é importante para você lembrar aqui o que é a carta de Pedro. A carta do apóstolo Pedro, como o nome sugere e diz, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Nesta época, na década de 60 ou 70 depois de Cristo, onde o Império Romano era quem estava governando. Pedro escreve essa carta com a intenção de encorajar aqueles crentes que estavam sofrendo perseguição e que ainda iria ficar muito pior. Parece que esse tempo em que o imperador Nero era o imperador da época, ele foi um dos piores períodos de perseguição ao povo de Deus. Então, Pedro escreve com a intenção de dizer assim, olha, fiquem firmes, Deus continua no controle. Parece que faz sentido para os nossos dias, né? Continuem firmes, Deus continua no controle. E ele começa a carta dizendo para quem ele está escrevendo, né? Os destinatários. E ele fala aos destinatários que Deus é o Deus que gerou a salvação neles. E ele desenvolve, primeiramente, essa ideia da salvação e da necessidade dos crentes valorizarem tão grande salvação. Por quê? Porque ela foi providenciada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. E ele continua dizendo, no capítulo 2, os desdobramentos dessa salvação. Se você foi salvo por Deus, você deve viver como filho dele neste mundo. No capítulo 3, ele vai começar a falar a respeito das relações que os crentes têm no mundo, com os seus chefes, com os seus patrões. Depois ele vai falar dos relacionamentos que devemos ter com as autoridades, com os governantes. Depois ele fala em relação ao relacionamento matrimonial. E agora nós chegamos nessa parte da carta de Pedro, onde ele vai dar sequência no que ele recém falou de que os crentes devem viver sofrendo, se necessário, como seguidores de Cristo. Como o pastor bem falou aqui antes na nossa leitura pública, é normal que as pessoas sofram, infelizmente, mas é normal. O ponto aqui de Pedro é, se for para sofrer, que soframos pelos motivos certos. Então, no começo dessa carta aqui, o apóstolo Pedro agora, no começo desse capítulo, ele faz umas considerações que eu queria trazer com os irmãos aqui essa manhã, e o título desse pensamento de Pedro eu classifiquei da seguinte forma: em qual lado do calendário da sua vida Cristo está? No calendário da sua vida você está antes de Cristo, sem Cristo, ou depois de Cristo, com Cristo? Todos nós, todos, temos momentos que marcam as nossas vidas.
Uns momentos mais, outros menos, né? Mas existem momentos na vida de todas as pessoas que você percebe que você tem que mudar. Por exemplo, existem programas de dieta na televisão, aqueles programas que mostram pessoas bem obesas, e que você vê naquele programa que ele chega um momento que ele diz assim para aquela pessoa: chegou o momento da mudança. Se você não mudar, você vai morrer. Só que nesse sentido é apenas um sentido horizontal, num sentido humano. E aqui, onde Pedro está falando, ele está falando não apenas num sentido horizontal, mas num sentido vertical, da relação do homem, da mulher com Deus, que é descrito depois na nossa vida na Terra. Então, muitas vezes você pode ter esse momento de mudança da maneira como você se alimenta, você percebe que você precisa mudar de repente na questão dos seus exercícios físicos, ou então, muitas vezes, depois que você casou, você descobre que agora você não vive mais sozinho e que você precisa mudar alguma coisa. Ou então, quando chega um filho, você percebe que não está mais só você e sua esposa e que agora tem um filho e esse momento vai mudar. O ponto aqui é que todas as mudanças na nossa vida exigem algo que nós fazemos. Ou, em outras palavras, quando acontece algo na nossa vida, nós devemos ter uma reação a isso. Essa é a realidade. E todas essas situações, de antes e depois, elas demonstram como ocorrem as mudanças no depois. Então, você descobriu que precisa mudar sua dieta. Se você não mudar, você vai ter uma consequência no depois. Você descobriu que agora você é pai e você precisa mudar a maneira como você trata seu filho, e isso vai ter uma consequência no depois. Você casou, você precisa agora ter uma mudança no depois. É inevitável e impossível que você continue vivendo como antes, quando essa mudança acontece. E é essa pergunta que eu gostaria de responder com você hoje. Em Cristo, no calendário, você está antes ou depois? E aqui Pedro vai nos ajudar com 3 pontos importantes para aprendermos isso. Em primeiro lugar, versos 1 e 2, a nossa união com Cristo nos faz mortos para o pecado. A nossa união com Cristo nos faz mortos para o pecado. Olha lá o que diz o texto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Para o tempo que lhes resta na carne, vocês não mais vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, o texto nos diz aqui, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, ora, tendo Cristo sofrido na carne. Pedro, ele dá uma continuidade ao incentivo que ele vem dando aos cristãos para viverem como discípulos. E ele relembra esse assunto que ele tratou lá no capítulo 2, 21, e depois ele tratou no capítulo 3, 18, sobre o exemplo de Cristo. Qual foi esse exemplo de Cristo? Cristo sofreu fisicamente por causa dos nossos pecados. O justo pelos injustos. Então, Pedro, mais uma vez, ele relembra aqui para onde os cristãos devem ter os seus olhos. Não é assim? Muitas vezes, quando você vai fazer algum treinamento de algum tipo, você diz assim, olha, foque no objetivo. A sua meta é essa. E os crentes, eles devem ter como objetivo, como meta, o olhar em Cristo. E Pedro ensinou os seus leitores que é melhor sofrer fazendo o bem. E qual é o bem que Pedro fala? Obedecendo a Deus, do que sofrer fazendo o mal. Então ele continua dizendo ali, estejam vós armados do mesmo pensamento. Então Pedro, ele chama os crentes, os cristãos, como imitadores de Cristo, a ter a mesma postura que Cristo teve. Qual foi essa postura? Ele não viveu para as paixões humanas, mas para a vontade de Deus. E isso não foi livre de sofrimento. Pelo contrário. Então ele diz que o cristão deve estar armado. E Pedro usa uma terminologia aqui militar justamente para dizer que a vida do cristão não é um passeio no parque, mas é um campo de batalha. Estejam armados porque essa batalha vai precisar ser travada.
E a palavra pensamento aqui, irmãos, que o texto nos diz, ela não tem tanto a ideia de conhecimento de algo, mas sim a ideia de disposição para agir. Seria uma reformulação aqui, seria a seguinte: estejam vocês armados da mesma disposição que Cristo teve e, se necessário, sofrer para viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está falando. E aqui chega um ponto que nós devemos perguntar o seguinte. Ele diz assim: estejam vocês armados do mesmo pensamento. E aqui Pedro fala: pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. E aqui a gente talvez faça a seguinte pergunta: esse pronome demonstrativo, aquele, a quem Pedro está falando? Ele está falando sobre Jesus ou ele está falando para os crentes em geral? Numa leitura rápida parece a Jesus, mas depois quando você lê 2, 3 vezes parece que é aos crentes em geral. E seja qual for o caso, nós podemos entender da seguinte maneira: se for para os crentes em geral, Pedro está dizendo assim: olha, para o cristão que está armado do mesmo pensamento de Cristo, ele já rompeu com o pecado, porque ele está disposto a viver para Deus, e se tiver que morrer, ele morrerá. Porque para um crente que estava sofrendo aqui nesse tempo que o apóstolo Pedro está escrevendo a carta, a pior consequência da perseguição é a morte. Só que o morrer fisicamente, ele não é tudo o que há. Então ele está dizendo assim: os crentes que estão unidos em Cristo romperam com o pecado e eles vivem uma vida em obediência a Deus e, se necessário, eles estão dispostos a morrer fisicamente. É uma possibilidade. A segunda é, se ele se referir a Jesus, Pedro está dizendo assim, que Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele rompeu esse padrão pecaminoso que aprisionava o homem. Então olha lá o texto: pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que o tempo que lhe resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, se for relacionado essa partezinha B do primeiro verso com Jesus, é a ideia de que Jesus rompeu no sentido que ele destruiu o domínio do pecado. Um ensino que a Escritura nos dá ao longo dela. Isso é realmente encontrado no resto. Por exemplo, Romanos 8, capítulo 8, versos 13 e 4, diz que Deus enviou o seu Filho, em semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentou o seu Filho como sacrifício pelo nosso pecado. E com isso, com o sacrifício de Jesus pelo nosso pecado, ele declarou o fim do domínio do pecado, rompeu sobre nós. De modo que nós não seguimos mais nossa natureza humana, a ideia é a natureza pecaminosa, mas sim o Espírito de Deus. De modo que nós possamos cumprir as justas exigências da lei. A ideia de que você está em Cristo, você recebe capacitação para obedecer a Deus. Então Jesus, se for relacionado com ele, e eu acho que é a possibilidade mais plausível, embora isso não descarte a dos crentes em geral, são complementares, Jesus rompeu, ele cessou, ele quebrou o domínio do pecado sobre os cristãos, para aqueles que vivem agora unidos a ele, na semelhança da sua morte para o pecado, possam viver em novidade de vida para Deus. Essa é a ideia da união. E Jesus morreu na carne, é o que o texto ali nos diz, pois aquele que sofreu na carne, se estiver relacionado com Jesus, nós sabemos que o corpo de Jesus foi pendurado no madeiro, ele sofreu na carne física, o castigo que estava sobre nós foi colocado nele, e agora como discípulos nós somos capacitados e libertos do domínio do pecado. O seu Senhor não é mais o pecado. O domínio que domina a sua vida agora é Cristo. Então, dessa forma, é verdade que nós ainda pecamos, é verdade, mas o pecado não é mais nosso Senhor. Ele não é mais nosso dono. Nós somos capazes de olhar para as circunstâncias, para as situações que acontecem em nossa vida e não nos agradarmos mais. E não dizer, eu vou fazer dessa forma porque isso é mais prazeroso para mim. Não, mas eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ideia de estar unido a Cristo,
também leva à ideia de que nós devemos estar mortos para o pecado. Então, estar unido em Cristo, existe uma mudança radical. Antes você amava o pecado. Antes você amava. Mas agora você não ama mais o pecado, você ama a Deus. E por amar a Deus, o que acontece? Você muda. E é exatamente isso que o Pedro vai nos ensinar agora. Ele diz lá, verso 2: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Pedro passa a falar agora do presente para esses leitores. Ele falou de coisas que aconteceram no passado, Jesus morreu por causa dos seus pecados, e agora ele fala da maneira que eles devem viver no presente. Então, a partir do que Jesus fez por pecadores arrependidos, Pedro já explicou o Evangelho, Cristo veio morrer por pecadores arrependidos, e agora ele ordena aqueles que entenderam essa mensagem, que Cristo morreu por seus pecados, a viverem em novidade de vida. É isso que o texto vai nos dizer, na busca de santidade, na busca de honrar a Deus com a sua vida. E ele diz assim, olha que termo interessante, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, o tempo que resta na carne, aqui talvez seja necessário fazer uma breve e rápida explicação. No Novo Testamento, principalmente, a carne ela tem dois sentidos. Ela pode se relacionar ao corpo físico, a carne, e ela pode se relacionar a um viver pecaminoso, viver segundo a carne, viver segundo uma paixão humana sem Deus. E nós precisamos ficar atentos. Qual é o contexto em que está escrito para não sermos levados erroneamente à interpretação. Então, neste caso, o que Pedro está falando no tempo que lhe resta agora na carne é o tempo que você tem de vida. O tempo que você ainda vai viver depois de Cristo, depois que você creu em Cristo, vai ser diferente daquele antes. Então, depois de se unir a Cristo em submissão e fé, você deve valorizar o tempo que lhe resta. A Bíblia também fala a respeito disso, a importância de remir o tempo. Pedro está nos dizendo aqui, irmãos, que existe um tempo de vida para cada pessoa, inclusive para os crentes. O tempo que lhes resta. E é verdade que nem eu, nem você sabe o tempo que resta a você. Mas uma coisa é certa, devemos cada dia mais valorizar esse tempo para viver com a mentalidade para Deus, fazendo a vontade de Deus. E nota aqui nesse texto que o contraste bíblico, ele sempre aparece, sempre. Você pode viver para satisfazer as paixões humanas, ou você pode viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que o finalzinho do verso 2 nos diz. Não vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Sempre existem as duas possibilidades. Ou você vai viver de acordo com as paixões humanas, e a ideia das paixões humanas é pecaminosa. A ideia de viver de acordo com o que você quer, e a outra é viver de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra. Então, Pedro incentiva aqui, e é interessante depois dizer aqui que Pedro ele vai dar uma lista de paixões humanas, mas não são exaustivas. Pedro está se relacionando aqui aos seus leitores. Então é muito provável que essa lista que ele faz era algo que se encontrava em meio àqueles leitores e em meio àquele tempo. Mas nós nunca devemos ser ingênuos de achar que isso são os únicos perigos. Então ele vai dizer aqui uma lista de paixões e ele incentiva o cristão a viver segundo. A ideia de viver segundo é viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também falou isso lá em Gálatas 2:20. Eu já fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós cantamos isso. E qual é a ideia de viver Cristo vive em mim? É a seguinte, o apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas. A vida que eu agora vivo no corpo, e Pedro diz, no tempo que lhe resta na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, a minha vida agora, ela é direcionada pela confiança em Cristo e pela obediência. E aí ele diz assim,
Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O calendário é esse. Se eu entendi o que Cristo fez por mim, depois disso tem uma consequência. Não tem como ser mais, você não tem mais como ficar imóvel. Você não tem mais como ficar passivo mediante tão grande salvação. Então, deixa eu fazer desse primeiro ponto uma aplicação rápida. O tempo que nos resta faz eco com o que o apóstolo Paulo falou em remir o tempo. Faz um eco. Remir o tempo é a ideia de que você deve aproveitar melhor o seu tempo que lhe resta. E existem muitas coisas que individualmente cada um de nós pode pensar a respeito disso. O ponto de Pedro é que antes de estarmos unidos a Cristo, ele diz no verso 2, nós gastávamos tempo, ele diz aos seus leitores, mas serve para nós, sem levar Deus em consideração. E essa lista não diz a respeito apenas àquilo que achamos de listas grotescas, porque nós somos bem capazes e fazemos com frequência. Separamos pecados hediondos de pecadinhos que são toleráveis. Então, quando você pensa em coisas grotescas como assassinato, roubo à mão armada, você diz, não, isso realmente é abominável. Mas o que o apóstolo Pedro faz não é apenas se pegar nessas coisas hediondas, mas se pegar no quê? Em viver longe de Deus. Então, se você de manhã cedo for tomar um café sem levar em consideração a Deus, isso é pecado. É radical, né? Ser cristão é radical. O depois de Cristo muda tudo. Então, quando nós vemos Pedro falando isso, ele diz assim, nós não sabemos o tempo que temos. Uns mais, outros menos. Mas em ambos os casos, esse tempo aqui é curto. Mesmo que você viva muito, o tempo que você tem aqui na terra é curto. Então use esse tempo para edificação pessoal e dos outros. E a ideia de edificação pessoal é de que você, se necessário, precisar uma lista de atividades na sua agenda da vida, faça. Porque nós sabemos que muitas vezes o que parece, eu não tenho tempo suficiente. Mas por que você não lê a Bíblia mais? Eu não tenho tempo suficiente. Por que você não ora mais? Eu nunca tenho tempo. É verdade. Nós seguidos estamos jogados com o tempo. Então, se necessário, pegue uma agenda, pegue um caderno e faça um mapa das atividades necessárias e indispensáveis. Como cristãos unidos a Cristo, nós temos que viver para satisfazer a Deus, não o nosso pecado e a carne. E muitas vezes, se você viver para satisfazer o pecado e a carne, e aqui a carne no sentido pejorativo de estado pecaminoso, vai ser uma demonstração de que lugar no calendário você está. E eu já percebi na minha vida, irmãos, que o pecado ele várias vezes vem disfarçado de bênção. Já percebi isso na minha vida. De lazer e prazer se transformar em pecado. De filmes que seriam para meu lazer conter cenas de moralidade, de má conduta diante de Deus, que acabam muitas vezes não edificando nem a mim ou minha família. E mesmo assim eu, muitas vezes, insisto. E o que eu devo fazer? Eu tenho duas opções. Nesse caso do lazer com filmes e séries e seriados, que eu sei que não só eu, mas muitos irmãos gostam. Eu digo a mim mesmo, mas eu vou pular as cenas ruins. Eu vou discernir e isso não vai me influenciar. Você é ingênuo a esse ponto? Ou faço como Jesus disse, e arranco o mal pela raiz. Se um olho te faz pecar, arranca ele fora, porque é melhor entrar sem um olho. Jesus é radical. Aí talvez a pergunta que você me faça é, mas vou deixar de ver? Isso é remir tempo. Mas se for assim, pastor, eu não vou ver nada. Então não veja nada e vá ler a Bíblia. Vai ser mais proveitoso para você e sua família. E eu falo isso, irmãos, porque nada é neutro nesse mundo em trevas. Tudo que você vê nas mídias sociais, tudo que você assiste na televisão, nada é neutro.
sempre existe a possibilidade da sua identidade começar a ser moldada por isso. Pense a respeito disso. Chegamos ao segundo ponto que o apóstolo Pedro nos fala, que a nossa união com Cristo nos faz viver em novidade de vida. Versos 3 e 4. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatria. Aí depois ele vai continuar falando o verso 4, mas aqui nós vamos ficar primeiro no verso 3. Então, como é costume de Pedro na carta, como ele faz? Ele dá a ordem e depois ele apresenta como obedecer. Então ele já disse, parem, peguem o tempo que resta na carne e vivam para a glória de Deus. E agora ele diz que o tempo que resta deve ser vivido diferente do antes no calendário. Então, o apóstolo Pedro faz uma conexão entre o que é viver segundo a vontade própria, ou paixões humanas, final do verso 2, ou segundo a carne, para viver de acordo com a vontade de Deus. E viver com a vontade de Deus, aqui eu vou fazer um breve parênteses. A vontade de Deus aqui que o apóstolo fala é a vontade de Deus revelada. Isso é importante que você saiba. Existem muitas pessoas que ficam pulando de galho em galho para descobrir a vontade de Deus e parece mais uma espécie de cartomancia evangélica, querem ficar escutando das pessoas qual é a vontade de Deus, do que ler a Bíblia e aprender a instrução. Então, novas revelações, tudo que você precisa está na palavra de Deus. E eu não tenho aqui tempo para ir mais a fundo, mas nós precisamos entender que viver segundo a vontade de Deus é viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Isso já é, desde o tempo de Moisés, necessário fazer isso. Ele diz assim, as coisas ocultas, vontade de Deus não revelada, pertencem ao Senhor. Mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Deuteronômio 29, 28. Então Pedro não está sendo exaustivo, tá? Como dizendo todos os pecados que existem. Olha, esses são os pecados. Porque certamente que existe muito mais. Mas certamente que aqui, vários desses pecados, se você fizer uma reflexão honesta, se encaixam na sua vida. Sempre existe um antes e sempre existe um depois. E Pedro diz que já basta, chega, que no passado, no antes, tenham vivido dessa forma. Praticado as mesmas coisas dos que não creem. É isso que Pedro quer dizer. É verdade que nem todo descrente pratica todo esse tipo de moralidade. É verdade. Mas o que Pedro está dizendo aqui é, os descrentes não têm um limitador, porque o seu próprio desejo é o alvo. Então, como eles não têm um limite, eles são capazes de fazer o que quiserem para se satisfazer. E prática libertina, que Pedro começa aqui dizendo, andado em práticas libertinas, ela traz a ideia de uma conduta, a transliteração, a literalidade disso é uma conduta vergonhosa diante de Deus. Basta que vocês tenham andado numa conduta vergonhosa diante de Deus. Basta, chega. E normalmente essa conduta vergonhosa está relacionada à imoralidade sexual, sem limites. Depois ele fala ali para nós, vocês tenham feito a vontade dos gentios, verso 3, tendo andado. A ideia de andar é uma forma de dizer uma prática diária. Como você tem andado? Eu tenho praticado esportes. Estar andando é uma ideia daquilo que você faz diariamente. Aquilo que você tem como um hábito, como normal. E o que Pedro está dizendo é que os descrentes, eles têm como hábito normal viver longe de Deus. E aí a gente vê os resultados disso. Fazendo tudo que você deseja. Então, não preciso me aprofundar muito, porque as palavras aqui já nos explicam bem.
andado em práticas libertinas, desejo carnal, bebedeira, orgia, embriaguez e detestável idolatria. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo, chega. Chega. Você não é mais essa pessoa. Acabou esse tempo de você se controlar por vícios, de você se deixar se embriagar, se você desejar isso, você participar de festas regadas a esse tipo de coisa. Chega. E é muito provável que o apóstolo Pedro, quando ele chega aqui no finalzinho do verso, dizendo em detestáveis idolatrias, é que existia nessa época cultos pagãos que em idolatria a esses deuses falsos, existia tudo isso. Orgia, bebedeira, imoralidade. Então é muito provável que isso era uma espécie até de culto. O que Pedro nos diz aqui, irmãos, é que chega. Se você é crente, basta. Deu. Acabou. Não tenha saudade disso. Não olhe para trás e comemore, no sentido de lembrar, mas que tempos... Não. Esse é um problema dos testemunhos. Muitas vezes, quando alguém vai dar um testemunho, ele acaba se tornando um tristemunho. Por quê? Porque ele valoriza tanto aquilo que o descrente que está ouvindo, ele diz, olha, mas era legal sua vida. Esse é o problema. O descrente acha o máximo viver dessa maneira. Então, cuidado com o testemunho. Engrandeça no testemunho o arrependimento e a salvação dos seus pecados e não a conduta que você tinha. Não fique falando de uma forma a parecer que você ainda está comemorando aquilo. E o apóstolo está dizendo aqui que esse tempo vergonhoso acabou. Se você está em Cristo, começou um novo tempo, uma novidade de vida. Basta, já chega. O cristão agora ele começa a levar a Deus em consideração a partir da sua vontade revelada. E agora é importante nós sabermos que, eu falei isso, mas que os pecados que Pedro fala aqui, do antes e depois, não se resumem a só isso, irmãos. Lembre-se disso. Por quê? Porque antes você podia ser um ladrão. Agora em Cristo, você abandona isso. Antes você poderia ser um fofoqueiro, um aumentador de histórias. Agora em Cristo, você abandona isso. Estão entendendo? Essa é a ideia aqui do texto, que Pedro quer dizer aos seus leitores. E outra coisa importante aqui que nós vemos no final do verso 3, é que a idolatria, irmãos, não se resume a imagens de escultura. Não se resume a isso. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus para adoração. Viu como o leque abre e como fica complicado aqui? Porque existem várias coisas que os próprios cristãos crentes não percebem e que eles idolatram. Existem muitas coisas que, se você perguntar, isso é pecado? Não. Mas nós transformamos em pecado quando colocamos no lugar de Deus. Quer saber de algumas? Time de futebol. Esse é um ótimo exemplo disso. Torcer para um time de futebol é pecado? Claro que não. Ter um time de futebol é pecado? Claro que não. Mas nós transformamos em pecado quando nós colocamos isso acima de Deus. Você falta o culto para ver um jogo, final de campeonato. Você falta muitas vezes uma quarta-feira de ensino de doutrinas básicas porque tem jogo. Você briga com as pessoas por causa que elas defendem um outro time. Essas são evidências que devem ficar bem alertas, geralmente para os homens, mas as mulheres não se escapam. O que não é pecado e que com frequência se torna um? A beleza e a moda. Querer ficar bonita é pecado? Claro que não, por favor. Se vestir bem é pecado? Claro que não. Quando se torna pecado? Quando você segue as tendências mundanas. As mulheres começam a se vestir com decotes de forma que elas querem ser de igual ao padrão do mundo e não o padrão das mulheres santas de Deus. Estão entendendo?
Isso acontece, mas o apóstolo Pedro está dizendo assim: basta. Chega disso. Se você é crente, chega de viver dessa forma. Ficou para trás. E agora, uma palavra aqui de advertência àqueles que nasceram em lares cristãos. Nós temos uma geração de crianças aqui na igreja que nasceram em lares cristãos, e graças a Deus por isso. Só que muitas vezes esses que nasceram em lares cristãos, eles não têm o antes e o depois. Eles não têm muito do que lembrar e chorar pelos pecados. E qual é o perigo? O perigo é que eles nunca se preocuparam por chorar por seus pecados. E acabam nem percebendo esses pecadinhos de estimação. Quais são eles? TikTok, mídias sociais desenfreadas, desobedecer os pais, assistir séries com coisas que não edificam nem a eles mesmos e nem aos familiares, tratar uns aos outros com linguajar impróprio. Muitas vezes não vai perceber. E sabe o que na prática é a realidade disso? Essas crianças muitas vezes vão ser mais semelhantes à cultura, como tratam os seus pais, igual ao mundo. Muitas vezes vão ser mais parecidos com o mundo, com a falta de humildade. O orgulho de não reconhecer os erros, igual ao mundo. O orgulho de não admitir estar errado, igual ao mundo. Os lazeres iguais aos do mundo. Se não tem um prazer e um lazer igual ao do mundo, é chato. Então, pais e irmãos mais velhos, olhem para os jovens dessa forma. Vigiem e ajudem eles a olhar para dentro. Não finjam que nada está acontecendo. Eu sei o como é fácil e às vezes até prazeroso dar um tablet, um iPad, um celular e falar: filho, vai. E aí você vai fazer. Nós pagaremos um alto preço por isso. Nós pagaremos um alto preço. A gente não percebe muitas vezes até que o estrago esteja feito. Então nós precisamos constantemente vigiar e olhar para dentro. E as crianças, aqueles jovens que cresceram em lares cristãos, ou ainda são jovens e se converteram, obedecer os pais é um mandamento. Lembrar de dar honra aos pais, em especial aqueles que estão no Senhor. Obedecer e honrar a todos, até os descrentes, mas em especial aqueles que estão no Senhor. Filho, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Esse é um bom versículo para ser decorado pelos pais e pelos filhos. E aí ele continua no verso 4, dizendo o seguinte: por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Aqui o apóstolo Pedro está mostrando a consequência clássica, a esperada. Eu estou em Cristo, eu não vivo mais como eu vivia, e a consequência disso é essa. Eu me juntava a fazer todas aquelas devassidões. Eu me juntava nas bebedeiras, eu me juntava nas festanças desregradas, eu me juntava nas idolatrias. Agora eu não faço mais isso. Qual é a consequência? Eles vão falar mal de você, estranhando que não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. O apóstolo Pedro aqui ele nos dá com clareza o antes e o depois. Antes amávamos o pecado e o servíamos. Agora, não mais. Antes, com todo tipo de devassidão, dominados pelo pecado, desejando viver para pecar. Agora não mais. Depois que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele passa, através do Santo Espírito, a habitar em você. E isso acontece realmente. Então você não é mais dominado pelo pecado, mas agora pelo Espírito que habita em você. E isso traz mudanças interiores que são visíveis exteriormente. Quando uma planta está sendo bem regada e adubada, ela cresce vistosamente, ela fica bonita. Assim é com o crente. É claro que eles vão falar mal de vocês. Antes o cidadão traía a esposa, agora ele não trai mais.
Antes ele adorava todo tipo de Deus, agora ele não faz mais isso, existe um único. Antes ele ia para qualquer tipo de festa, era parceiro para qualquer bebedeira, aceitava qualquer proposta, agora não mais. Antes ele roubava no trabalho, trapaceava, era desonesto, agora não mais. Antes ele queria levar vantagem em tudo, ele contava vantagem, ele era sempre o maioral, agora ele é humilde, não mais. Antes ele assistia tudo que tinha na TV, programas imorais, séries de filmes que aguçavam assédio pelo pecado, compactuava com a mesma linguagem ofensiva de se ofender uns aos outros, chamando com linguagem banal, tola, agora não mais. Antes ele desrespeitava as pessoas, ele fofocava, ele era uma pessoa sem nenhum escrúpulo, não prestava contas a ninguém, agora não mais. Antes ele estava sentado na rodinha daqueles que escarnecem, daqueles que fazem pouco caso de Deus, fazem piadinha, agora não mais. Antes ele tinha uma ideia, uma concepção a respeito de um relacionamento amoroso, de que podia experimentar quantas vezes quisesse, podia namorar quantas meninas, quantos meninos quisesse, agora não mais. Agora não mais. Antes ele usava as mídias sociais com perfil falso para poder acessar sem ter idade permitida. Agora não mais. Estão entendendo? Não mais. Chega, diz o apóstolo Pedro. Chega de viver assim. Vocês são crentes. Vivam de acordo. Novos pensamentos, novos desejos. A maneira de viver como um descrente ficou para trás. Não mais. Chega. E essa ideia aqui do apóstolo Pedro, do presente viver assim, é que o apóstolo Paulo nos ensinou de viver como um culto racional a Deus. Nossa vida diária é uma espécie de culto a Deus. Você cultua a Deus no seu trabalho, na sua casa, lavando a roupa, estudando, em todas as circunstâncias você pode cultuar a Deus. E ao resultado dos olhos do mundo, isso não vai ser agradável. O estranhar, é interessante essa palavra aqui do texto que diz, por isso, verso 4, por isso falando mal de vocês, estranham. O estranhar, no original em grego, tem a ideia de ficar surpreso, de reagir com espanto. Sabe quando você toma um susto? Então ele olha para você agora e ele diz, virou santinho agora. Não gosta mais de fazer fofoca, não se comporta mais como antes, não joga mais os joguinhos de videogame que jogava, não gasta o tempo com as mesmas coisas que antes gastava. Agora você não é mais dos nossos. Isso não é agradável aos olhos do mundo. E muitas vezes você vai ter que decidir entre honrar a Deus e ao mundo. Entre servir a Deus e ao pecado. E esse é o resultado natural de uma vida de um convertido. Jesus disse, eles perseguiram a mim e também vão perseguir a vocês. Mas lembrem que eles guardaram minha palavra. O que eu falei ficou lá. Se não for para conversão, vai ser para juízo. E assim também guardarão a de vocês. João 15, 20. Então antes de entrar no terceiro e último ponto, deixa eu fazer um alerta. Diante do que o apóstolo Pedro vem nos ensinando aqui, se você continua tendo uma amizade íntima com aqueles que não amam a Deus, da mesma maneira que você tinha, cuidado. Cuidado, porque quando você vive em novidade de vida, a reação que você traz aos incrédulos é essa. Mas ele não é mais dos nossos. Se essa reação não existe, é muito provável que algo esteja errado. Se aquela reação que você tinha antes, você não tem agora em novidade de vida, é porque talvez você continue participando das bebedeiras, talvez porque você continue passeando na roda dos escarnecedores com fofoca, talvez porque as brincadeiras que você ainda faz sejam muito similares. Em outras palavras, é porque talvez no calendário de Cristo não existiu o depois, apenas o antes. Antes de Cristo eu vivia dessa forma.
talvez eu ainda não tenha passado por outro lado do calendário. Se você é considerado um crente super legal, tolerante, diferente, cuidado. Eu não estou dizendo que nós devemos procurar inimizade. Eu estou dizendo que, de acordo com o que o apóstolo Pedro nos diz, é inevitável. E nós chegamos no último ponto, terceiro ponto, que nos diz que a nossa união com Cristo nos livra do julgamento vindouro. Versos 5 e 6. Ele diz primeiramente: eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro novamente aponta aos cristãos e diz assim: olha, a nossa esperança está aqui. Nada disso está passando despercebido de Deus. Deus não perdeu o controle e as rédeas do mundo, ele continua. E por ele continuar no controle, ele não vai deixar impunes os pecados daqueles que vivem dessa forma. No entanto, aqui, nós poderíamos lembrar, e nesses momentos de dificuldade, onde os incrédulos nos acusam, onde eles nos taxam com rótulos pejorativos, é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito nos libertou do domínio do pecado. Mas aqueles que ainda estão sob o domínio do pecado estão perdidos para sempre. Romanos capítulo 8, de versos 1 a 4. Então, Pedro nos diz aqui: estes que estão perdidos porque não se arrependem e vivem dessa forma, terão que prestar contas àquele que é competente. Essa é a ideia. Eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Em outras palavras, a ideia de competente é aquele que está apto, aquele que tem o direito e o discernimento para fazer isso. E a palavra aqui, ela não para nisso. No idioma original, ela diz que ele está pronto. Essa é a ideia da continuidade. Ele não só é apto, mas ele está pronto. O julgamento está às portas. E ele não vai ter por inocente o culpado. E aqui é importante entender essa mensagem bíblica. Ninguém será capaz de apresentar diante de Deus suas obras. A gente fala isso com frequência, mas é porque vira e mexe, nós acabamos achando isso. Quando nós olhamos para o lado e nos colocamos numa posição do tipo assim: mas eu não sou tão ruim quanto esse cara, mas eu não faço esse... Não faça isso, porque ninguém vai poder apresentar diante de Deus dessa forma. E Pedro fala daqueles que vivem dessa maneira e ainda condenam os que não vivem. Então, Pedro está falando o seguinte: olha, existem pessoas que eles não só vivem em todo excesso de devassidão, longe de Deus, mas eles não só fazem isso, como eles condenam os que não fazem. Eles acham ruim. E esses que fazem dessa forma, o seu julgamento está à porta. O julgamento está à porta. Então, cristãos perseguidos, vocês estão sofrendo, mas não temam, porque Deus irá julgar esses que os perseguem. Deus não está aqui fazendo vista grossa. Ele não terá eles por inocentes. E aí ele diz no verso 6: pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Parece que num primeiro olhar aqui essa passagem traz uma confusão, né? Julgar os mortos, parece que está falando aqui numa segunda chance. O texto: pois para este mesmo fim o evangelho foi pregado também a mortos. Então, quando a gente lê de uma maneira corriqueira, pode parecer que está falando assim: o evangelho é pregado a mortos. Nós precisamos sempre lembrar do contexto, para não chegarmos a esse tipo de interpretação equivocada, e do panorama geral da Bíblia de ensinamento. Claro que Pedro não está oferecendo uma segunda chance. Isso está em completo desacordo com o que a Bíblia ensina. E também do contexto imediato. Pedro está reforçando mais uma vez para os cristãos perseguidos que Deus não vai deixar impunes os seus perseguidores. Essa parte do verso 6, ela trata a respeito da perseverança dos crentes e do juízo vindouro.
que será para vivos e para mortos. Pedro está dizendo aqui que o evangelho foi pregado também aos que já morreram. No momento eles estavam vivos, eles escutaram, mas nesse momento da carta eles estão mortos. Essa é a ideia. E para que Deus fez isso? Por que o evangelho foi pregado a esses crentes que morreram? Para que eles fugissem do julgamento vindouro, para que a condenação não pegasse sobre eles. Mesmo que condenados pelos homens, verso 6 nos diz, julgados na carne segundo os homens, mesmo que fossem condenados pelos homens, e aqui talvez um possível martírio, mas salvos por Deus para viver para sempre pelo Espírito. Então eu vou reformular aqui. O que Pedro está dizendo é, o Evangelho tem esse fim. Salvar aqueles que creem nele, salvá-los do pecado e da condenação dos homens, embora a condenação dos homens muitas vezes possa levar à morte. Mas isso é irrelevante, porque os crentes têm um tesouro guardado nos céus que tem um valor eterno. A NVT ela traz exatamente a ideia pronta. Ela traz essa ideia pronta de que o verso 6 diz o seguinte: o evangelho foi pregado também àqueles que já morreram, para que mesmo que julgados nesse momento pelos homens condenados e mortos, eles já vivam para Deus para sempre. Essa é a ideia. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que embora esse tempo presente, servir a Cristo, não seja a garantia de facilidade, e se você ainda tem esse raciocínio, é porque você não prestou atenção. Porque a carta de Pedro, com frequência, não tira o sofrimento da vida dos crentes, mas ela demonstra que ele é um método de pureza. Deus muitas vezes refina a nossa fé através do sofrimento e das dificuldades. Eu sei que não é bom, eu também não acho, mas é um método que Deus sabe que é eficaz. Quem aqui diria, eu quero sofrer? Ninguém. Mas o ponto é, lembre-se que nós devemos sofrer por aquilo que é certo. Todo ser humano sofre. O problema é sofrer por aquilo que não tem valor diante de Deus. Então, embora nesse tempo, servir a Cristo não seja garantia de facilidade, porque muitas vezes você não vai sofrer fisicamente como esses leitores. Graças a Deus. No Brasil não existe esse nível de perseguição ainda. Mas certamente você vai sofrer o verdadeiro distanciamento social. Esse é o verdadeiro. Porque os crentes, eles são excluídos, porque eles não compactuam com as devassidões. Por isso que é triste quando nós vemos um país com milhões de supostamente evangélicos não fazer nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque eles continuam vivendo no antes. Eles continuam dando um jeitinho nas coisas, mentindo, sendo fofoqueiros. Eles continuam tentando levar vantagem em tudo. Eles continuam sendo aumentadores de história. Eles continuam sendo orgulhosos, não humildes. Isso acontece com nós. Isso acontece com nós. Porque se você não compactuar com aquilo que os descrentes acham maravilhoso, é natural que você vai ser afastado. É isso que o apóstolo Pedro nos disse nos versos 3 e 4. Mas nunca fique triste demasiadamente nisso. Sempre lembre do que lhe aguarda. A linha de chegada está logo ali. O tesouro de viver eternamente com Cristo, que começa agora, será desfrutado perfeitamente lá. Pense na batalha e pense no benefício de chegar ao fim dela vitorioso. Como é chegar ao fim da batalha vitorioso? Sendo verdadeiramente crente e crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É dessa forma que os crentes que escutavam Pedro aqui deveriam perceber, porque eles estavam sendo mortos às dezenas, às centenas. E se eles não tivessem clareza do que lhes aguarda,
muito possivelmente eles iriam desistir. Não é assim. Você precisa melhorar o condicionamento físico, porque senão você vai morrer. Aí você começa bem a primeira semana, se você tira isso da mente, o que acontece? Você desiste. Na vida cristã não é diferente. Tenha clareza de que não existe outro lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. E assim você vive. Lutando, muitas vezes sofrendo, mas tendo a certeza de que aquele que começou a obra em você é fiel e poderoso para terminar ela. Então assim eu encorajo os irmãos, não tenham medo. Essas lutas e dificuldades individuais que cada um de nós enfrentamos fazem parte da vida do cristão. Mas lembrem do que está guardado, reservado nos céus, que é um tesouro, uma herança, que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma ferrugem pode destruir, que o tempo não pode envelhecer. Se você fizer isso, você vai viver nesse tempo que lhe resta na carne em obediência a Deus. Você vai viver no tempo que lhe resta na carne, valorizando esse tempo. A morte de fato vai alcançar todos nós. Esse foi o problema da maldição do pecado. Que Jesus volte antes e a gente seja elevado, mas a morte faz parte desse mundo caído. Ela faz parte. Só que aquele que está em Cristo, ele morre uma única vez e depois vive para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas o que não crê, essa morte não é o fim dos seus problemas, mas apenas o começo. Eu penso nos velórios muitas vezes, quando a gente vai... Eu tenho pavor de velório. Tem uma dificuldade que você não imagina. Porque o confronto com a mensagem verdadeira do Evangelho dentro de mim, ela queima e eu fico com vontade muitas vezes de falar, e eu muitas vezes posso ser insensível com as pessoas que já estão sofrendo lá. Mas o fato é que muitas pessoas dizem assim: descansou. Se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, ela não diz que esses que morrem sem Cristo descansam. Eles apenas começaram o tormento. Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos a vida eterna e a comunhão com Ele. Sem Cristo somos cadáveres ambulantes a caminho da condenação eterna. Agora, diante de tudo isso, o calendário está aqui, onde Cristo é o centro. Em qual lado do calendário você está? Você ainda está antes de Cristo? Você ainda não depositou sua confiança nele de tal forma que você começou a ter uma novidade de vida? Ou você está depois de Cristo? Morto sob o domínio do pecado? Ou vivendo para si próprio? Morto sob o domínio do pecado e vivendo para o seu próprio Deus? Ou morto para o pecado e vivendo para a glória de Deus? O que Pedro nos ensinou nessa carta é: em primeiro lugar, versos 1 e 2, a união com Cristo nos faz mortos para o pecado. Em segundo lugar, versos 4 e 5, a união com Cristo nos faz, versos 13 e 4, perdão, a união com Cristo nos faz viver em novidade de vida. E em último lugar, versos 5 e 6, a união com Cristo nos livra do juízo vindouro. Em qual lado do calendário você está? Vamos orar?